Dezenas de parentes dos 162 passageiros do avião da AirAsian, que desapareceu por volta das 9 horas da noite de ontem, no horário de Brasília, continuam nos aeroportos de Singapura e da Indonésia em busca de informações. A escuridão e o mau tempo provocaram a suspensão dos esforços aéreos de busca, que devem ser retomados daqui a 4 horas. Vários países ofereceram ajuda, entre eles a Malásia, Singapura, os Estados Unidos, a Índia, e o primeiro-ministro australiano Tony Abbott também se ofereceu para enviar um avião militar. Esse avião da AirAsia deixou o aeroporto de Surabaya, na Indonésia, às 5h20 da manhã e, no meio do caminho, cerca de 1 hora, 40 minutos após deixar o aeroporto, o piloto fez uma solicitação, um pedido para mudar a rota. Ele queria mudar de altitude, queria voar a uma altitude para 11 metros em função do mau tempo. Chovia muito, havia uma grande tempestade. Então, ele solicitou essa mudança de rota, que não é muito comum nesse ponto específico. E poucos minutos depois, então, já perdeu-se o contato com a aeronave. Essa aeronave passou recentemente por um serviço de manutenção há cerca de um mês, no dia 16 de novembro. Portanto, aparentemente não havia nenhum tipo de problema. A Airbus também emitiu um comunicado informando aí sobre esse processo de manutenção da aeronave. O vice-presidente do país, Youssef Kalla, falou que há uma grande possibilidade de ter acontecido um acidente. Pela primeira vez, então, essa palavra específica, acidente, foi usada. Ele lamentou profundamente o que aconteceu, disse estar muito preocupado com a situação das famílias, né, que são as famílias que mais sofrem com essa situação, tanto no aeroporto de Surabaya quanto no aeroporto de Changi, em Singapura. Foram montados postos de emergência, de gerenciamento de crise, onde as famílias e os amigos das pessoas que estavam a bordo desse avião podem se dirigir em busca de informações. Elas recebem as informações atualizadas do governo e em primeira mão. Portanto, pouco a pouco, as autoridades já começam a falar, a considerar aí a possibilidade de uma queda, e os familiares também, pouco a pouco, vão se preparando aí e já falam que estão esperando. Um dos familiares disse em uma entrevista que está esperando um milagre. Bom, e sobre esse desaparecimento, eu vou conversar aqui no estúdio com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Olá, Gustavo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Gustavo, a gente tem 3 informações aí que deixam mais mistério sobre esse desaparecimento. A companhia não tem históricos de acidentes, pelo menos frequentes. Pilotos experientes e o avião passou por manutenção recentemente. O que pode ter provocado o desaparecimento dessa aeronave? Bom, o avião, perfeito, como você disse, é um avião seguro. Por que a gente diz que é um avião seguro, que é um avião bom? Porque não é um avião novo, não é um super moderno, é um avião já lançado há mais de uma década, há muitos anos. E ele tem 3.600 aparelhos desses voando, operando pelo mundo. E desses, a gente tem um histórico de pouco mais de uma dezena de acidentes. Então, o avião, muito bem. O piloto tinha mais de 6.000 horas de voo, portanto, é um piloto experimentado. Um piloto não é um piloto jovem que não conhecia da aeronave. A companhia aérea, sim, é uma companhia jovem. Não tem histórico de acidente. Esse será o primeiro, se confirmando o acidente, será o primeiro acidente da história dessa companhia. Mas é uma companhia jovem, de 20 anos. Começou a operar em 96. Foi vendida, era estatal da Malásia, foi vendida para um executivo da Time Warner, e hoje é uma empresa privada, aliás, uma empresa muito boa, considerada de alta qualidade e que tem uma frota bastante razoável. Agora, a questão do mau tempo, então, seria determinante para esse, então, desaparecimento do avião? A questão do mau tempo é importante, fundamental. Eu não gosto da palavra determinante só porque em gerenciamento de risco, todo e qualquer acidente, seja aéreo, seja de outra natureza, ele nunca é por uma única causa. Ele acontece por uma sucessão de falhas, uma sucessão de erros, um efeito dominó que culmina no acidente. Entre eles, nesse caso, aí você está coberto de razão, o fator meteorológico afetou, sem dúvida. Inclusive, o último reporte do piloto à torre foi pedindo para subir de 36 mil pés, aproximadamente 10 quilômetros de altitude, para 38, aproximadamente, de 36 para 38, aproximadamente 12 quilômetros.
Por quê? Porque ele queria desviar de uma cumulonimbus, de uma nuvem muito pesada, muito carregada, e tentar voar mais alto, ou pelo menos mais alto na nuvem, para não pegar tanto gelo e tanta água. Essa mudança de rota era considerada normal por parte dos especialistas em aviação, diante de uma situação como seria essa? É um padrão rotineiro, normal, de você desviar ou lateralmente ou verticalmente, subindo, né? Para camadas mais altas da nuvem ou até para superar a nuvem, para você não ter que enfrentar tanta turbulência. A turbulência em si não derruba o avião. Não é isso que causa o problema. Agora, aliada a outros fatores, ela pode sim. Aliás, a turbulência é um fator que está muito presente em diversos acidentes aeronáuticos. Bom, então tem que ter um outro fator, né, que pode ser do piloto ou da própria aeronave, da né? mecânica ou do piloto. Alguma peça ou então... Uma falha. Uma falha perda de referencial do piloto. Alguma coisa aconteceu, até porque ele não reportou emergência, né? Algo súbito. Exatamente. Depois que ele pediu para alterar a rota, ele não voltou a entrar em contato com a torre de controle. As informações que nós temos é essa, a não ser que nos surpreendamos descobrindo, a partir de encontrar a caixa preta ou novas comunicações dele tentando falar com a torre ou tentando reportar a emergência e tal. Hoje nós não temos essa informação, então a princípio é algo súbito, né? Porque que tem acontecido de repente a ponto dele não reportar emergência. Ah, certo. Bom. E antes mesmo do desaparecimento do voo 8501 da AirAsian, o ano de 2014 já era um dos piores na história da aviação asiática. Em março, o voo 370 da Malaysia Airlines, que fazia a viagem entre Kuala Lumpur e Pequim, desapareceu dos radares cerca de 1 hora depois de decolar. 239 pessoas estavam a bordo. Depois de meses de buscas e investigações, não há qualquer pista concreta sobre o que aconteceu com o Boeing 777. Em julho, mais um acidente com um avião da Malaysia Airlines. O Boeing 777 fazia a rota entre Amsterdã e Kuala Lumpur e foi abatido ao passar pelo leste da Ucrânia. 298 pessoas estavam a bordo. Segundo investigadores independentes, um foguete terra-ar, provavelmente disparado por milícias separatistas, derrubou o avião. Mas pessoas ligadas à Rússia garantem que um caça ucraniano abateu a aeronave. Também em julho, um ATR-72 da companhia Transásia atingiu prédios residenciais ao tentar pousar em Penghu, em Taiwan. Das 58 pessoas a bordo, apenas 10 sobreviveram. O mau tempo é apontado como a principal causa. Bom, Gustavo, mera coincidência esses 3 incidentes aí envolvendo aeronaves terem sido na Ásia? Não existem coincidências de gerenciamento de risco, mas nesse caso eu tenho que concordar de dizer que sim. Um gerente de risco costuma dizer que não, que os acidentes são construídos, que as falhas são ao longo do tempo você tem uma falha de supervisão, uma falha de políticas e que levam ao final de um dominó, um acidente. Por outro lado, nesse caso, 2 acidentes da Malaysia Airlines, um deles, um míssil derrubou o avião. Então, por mais que você cuidasse do gerenciamento de risco, nada impediria um acidente, a não ser um único detalhe que a gente pode lembrar. Os mais ortodoxos diriam não, faltou gerenciamento de risco porque ele poderia ter desviado a rota, o que fez a Lufthansa, o que fizeram diversas outras companhias aéreas, de uma área de conflito. Quer dizer, ele supôs, a Malaysia Airlines supôs que um míssil terra-ar não alcançaria o voo de cruzeiro, e alcançou e derrubou e matou todo mundo. Isso é um fato de guerra. O outro foi provavelmente, isso é o principal evento que deve acontecer em 2015, será encontrar esse avião que está sumido desde março, que saiu completamente da rota. O da Malaysia. Da Malaysia Airlines, para descobrirmos o que aconteceu. Na minha opinião, há grandes chances de ser um terrorismo. E aí também não tem nada a ver com o gerenciamento de risco, a não ser, obviamente, de novo, os ortodoxos, não, tem gerenciamento de risco porque houve falha no aeroporto de deixar bombas ou terroristas entrarem no avião. Então, enfim, esses são fatos atípicos. O acidente que a gente está vendo hoje já deve ser um acidente típico, quer dizer, alguma falha ou mecânica ou do piloto, salvo se de novo aparecer uma bomba ou alguma coisa que tenha tirado o avião de sua rota normal. Mas
Do contrário, será um acidente típico, como foi o do ATR pousando. Esse sim, um acidente, claro, né? Um erro de piloto, erro de manutenção e por aí vai. Agora, é uma região ali com frequência de tempestades. Como é que é discutida a possibilidade de alteração da rota de determinados voos, por exemplo? Ali, essa época do ano, tem muita tempestade, como outras partes do planeta também pousar no Alasca, por exemplo, é complicadíssimo. Você operar em determinadas épocas do ano no Caribe também é muito complicado. Então, mas é normal, o avião ele é preparado para desviar e você tem uma série de outros mecanismos, o METAR, por exemplo, que o reporte meteorológico da rota antes do voo. E ali, nesse caso da AirAsia, os voos dela são curtos. A frota dela de 168 aeronaves são todos A320. Aviões que voam no máximo 6 horas. Aviões para voos curtos de 2, 3, 4 horas. Você ter um reporte meteorológico da rota no piloto antes de decolar naquele momento, dá uma tranquilidade razoável. E dificilmente você vai enfrentar um temporal absurdo, embora você está coberto de razão. Está na época de grandes temporais lá. Agora, a gente já está aí com quase um ano do sumiço do avião da Malaysian. A gente discutiu muito sobre sistemas de segurança, né? O que foi feito de lá para cá? Ou nada? Para falar a verdade, não se acrescentou nada. Em função da Malaysia, nada. A Malaysia Airlines ela não é signatária de um tratado internacional, que são 43 países, para os resgates de acidentes, né? Seja aéreo ou seja naval. Então, você tem 6 ou 8 satélites circulando no planeta, 43 países suportam isso, e você tem um sinal de rádio que diz a localização de emergência. Nesse caso, a Malásia não é signatária desse tratado, muito embora o planeta contribua para a localização do avião. Agora, a gente precisa localizar o avião para descobrir o que aconteceu, e é assim, eu costumo dizer uma frase que, infelizmente, é verdade, que o gerenciamento de risco é escrito, as nossas políticas são escritas com sangue, quer dizer, você aprende com os acidentes e cresce com eles para que eles não se repitam. Infelizmente isso, né? Deixa eu agradecer a participação aqui no estúdio, Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. Obrigado mais uma vez pela sua presença.